Olá, tudo bem? O Entrevista Record Atualidade de hoje vai falar de grandes negócios, de uma história de família impressionante. Eu recebo José Batista Júnior, conhecido como o Júnior da JBS. A JBS é a maior processadora de carne do mundo e nasceu de um pequeno açougue em Anápolis, no interior de Goiás. Depois mudou para Brasília e hoje está em 120 países. Essa semana, a holding da JBS anunciou uma importante aquisição, a compra da construtora Delta, que está no centro da discussão que envolve Carlinhos Cachoeira. Eu vou conversar com o Júnior sobre a história da família, a história da empresa, por que eles compraram a Delta e sobre os planos dele, ainda não muito secretos, de que pretende ser governador de Goiás. Aliás, vamos voltar a falar sobre Carlinhos Cachoeira, especificamente sobre os últimos desdobramentos da CPMI, que investiga as atividades desse bicheiro. Eu vou conversar com Paulo Teixeira, que é deputado pelo PT de São Paulo, membro da CPMI, e vai dizer se cogita ou não de convocar o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Eu converso agora com o Júnior, José Batista Júnior, que é do conselho da JBS, acionista da JIF, que é a holding que controla a JBS. Foi a JIF que comprou a Delta. O Júnior foi 25 anos presidente da holding, portanto, recebeu a empresa do pai, José Batista Sobrinho, que começou com um açougue em Anápolis. Ele pegou essa empresa e transformou, com a ajuda, evidentemente, dos irmãos, lógico, na maior empresa de produção de proteína animal do mundo. É isso? É isso. É. Obrigado, Paulo. Vocês estão aonde? Quantos países? Paulo, primeiro, telespectadores aqui, muitíssimo obrigado pela oportunidade aqui. Que isso, é um você prazer. Dando aí para falar um pouquinho com vocês. Mas é verdade, você está dizendo aí que nós começamos em 1953, na cidade de Anápolis, Goiás. Meus pais começaram os negócios. Fomos para Brasília, na construção de Brasília, quando o Juscelino foi construir Brasília. E depois eu comecei meus 14 anos de idade, participando dentro da empresa, passando por todas as áreas da produção. E depois vim presidir a empresa nos meus 20 anos de idade, comecei a presidir a companhia. Presidi até meus 45 anos, 25 anos. Nós somos uma família de 6 filhos. Eu sou o primeiro da turma e nós somos 3 homens, 3 meninas. E com 45 anos, então, depois que nós ficamos um tanto grande no Brasil, compramos algumas empresas no Brasil, então achamos por bem... E eu participei do dia que você comunicou ao público que tinha acabado de comprar a Bertin. Isso. E também a Pilgrims, que era a maior empresa de produção de frangos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas antes, em 2004, nós internacionalizamos a companhia através da Swift na Argentina, quando nós compramos a Swift da Argentina. Foi o primeiro passo de internacionalização. Na sequência, abrimos o capital e aí compramos a Swift dos Estados Unidos. Que a Swift dos Estados Unidos tem como subsidiária também a da Austrália, as operações da Austrália. Na Austrália compramos mais algumas empresas e depois viemos comprar a Pilgrims nos Estados Unidos, que é a atividade de aves. Né? E nós expandimos. Hoje fazemos aí 120 países no mundo. 120 países? Que exportamos, que vendemos. Né? Temos aí, basicamente, hoje temos a operação basicamente em 10 países no mundo. E você, dos 5 continentes, né? Se não me engano, você chegou a morar no Colorado administrando a operação da Swift lá. Eu e meu irmão fomos para o estado do Colorado, numa cidade por nome de Greeley. Nós moramos em Fort Collins, eram 4 cidades próximas, a 50 milhas fora de Denver, 70 quilômetros fora de Denver. Ao norte do estado, onde tem a sede da Swift americana. E aonde foi os brasileiros lá que comprou a Swift. Eu e meu irmão fomos para lá, passamos um tempo para recuperar a empresa. E hastearam a bandeira brasileira lá? Colocamos lá dia 20, dia 20 de julho de 2007.
Nós hasteamos a bandeira brasileira junto lá na Swift americana. Foi um orgulho, né? É muito interessante. Foi uma das grandes emoções da minha vida, Paulo. Que bacana, que bacana. Uma das grandes emoções Mas você hoje não... da minha família também. Né? Claro. Você hoje não dirige mais a empresa, você está no conselho. Hoje, como é que está? Quem é que está na operação ali? Hoje o Joesley, o Joesley, que é o meu irmão caçula, dos homens, hoje preside a holding. Né, que é da holding da família. Tá, a JF. E no conselho consultivo da companhia é o Dr. Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Né? E hoje o Wesley, o meu irmão do meio, preside a JBS Mundial, que é a parte de proteínas, couro. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, ele assumiu a presidência da JBS Mundial. Lá ele presidia a JBS USA, ou dos Estados Unidos. Né? Agora, vamos falar nesse assunto que está aí nas manchetes, que foi a decisão de vocês, da JIF, a holding, comprar a Delta, essa empresa que está envolvida nessa questão aí do Carlinhos Cachoeira, que por coincidência é de Anápolis também. Vocês conhecem o Carlinhos Cachoeira? Tem alguma relação com ele? Paulo, eu nunca vi, não conheço, não temos nenhuma ligação, apesar de que nós somos da mesma cidade, mas nunca falei com ele, não sei quem é. Se passar por aqui, você não sabe. Não conheço, não sei. Não sei. Muito bem. Por que vocês compraram a Delta? Não, Vocês entendem de frango, de carne bovina, de papel? Vocês vão fazer agora uma das maiores, celulose, uma das maiores fábricas de produção de celulose do mundo. A Eldorado. Eldorado. Nós estamos plantando, voltando um pouquinho, nós estamos plantando eucalipto, 125 mil hectares de eucalipto, e estamos fazendo a fábrica nova de celulose no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, próximo ao Rio Paraná. Nós estamos formando ali uma fábrica, construindo uma fábrica que é até 2020, o projeto é para ser uma das maiores fábricas do mundo, num site, numa localização só, para celulose, né? Que a celulose é a matéria-prima para fazer o papel, né? Claro. Muito bem. E por que construção pesada? Por que entrar nesse terreno do PAC, das obras para a Copa? Por que vocês resolveram entrar nisso? Paulo, na verdade, eu queria deixar claro aqui assim, eu sou do conselho. Sei. Na verdade, quem está conduzindo as operações é o Joesley, meu irmão. Joesley. Né? Deixar muito claro. Claro. Você sabe que eu tenho muito pouco para falar sobre a Delta, até porque quem está conduzindo mais a companhia, essas negociações, são ele. Ele até, inclusive, deu uma reportagem agora na revista Isto é Dinheiro, né? Que as pessoas podem realmente ver o que está acontecendo. Mas a minha vinda aqui é para falar um pouquinho de cada coisa, já como você está me perguntando. Eu queria deixar claro aqui, de repente teve um equívoco numa reportagem que eu dei à Folha de São Paulo, dizendo que nós, da JIF, eu como acionista da companhia, nós sempre fomos de fazer negócio, né? E como eu hoje estou só no conselho, os irmãos estão operando, o que eu tenho respondido é que todos os negócios que aparecem, a gente sempre faz uma auditoria, a gente analisa a viabilidade econômica do negócio, né? E é natural que a Delta é uma empresa que, além do lado econômico, eu vejo também o lado social. Né? A Delta tem 30 mil colaboradores trabalhando, 30 mil pessoas trabalhando nesta empresa. Ou seja, nos ofereceram a empresa, nós estamos olhando a empresa no que diz respeito Quem ofereceu a empresa foi o dono da Delta, não foi o governo? Não, nada com o governo. O governo, absolutamente. Inclusive, teve um engano a respeito do que eu disse no jornal Folha de São Paulo, em função da interpretação. Eu disse que nós estamos fazendo uma auditoria na empresa, né? E que após esta auditoria e que a gente certificasse pela KPMG que ela era viável, nós KPMG é a empresa estrangeira de auditoria que está vendo os livros da Delta. Os livros da Delta, né? Após, olhando isso, nós íamos, na verdade, consultar quem estava com os contratos, que eram os governos federais, estaduais e municipais, né?
Eu não disse que jamais, hora nenhuma, o governo federal ou o governo de estado ou municipal tem nada a ver com transações privadas. Claro. Não tem nada a ver, é verdade. Quer dizer, na verdade, quem tem os contratos são os governos federais, estaduais e municipais, no qual nós tínhamos certificar com eles a veracidade dos contratos, né? Se tinha algum problema, como vamos fazer, né? Mas absolutamente de risco, todo o risco nosso. Claro. Nós vamos olhar a empresa, se a empresa servir para comprar, que a gente possa comprar ela, dar continuidade às obras e, sobretudo, também salvar aí 30 mil colaboradores que estão trabalhando do lado social também do Brasil. Claro. Acho que é um apoio importante. Nós hoje temos praticamente próximo a 200 mil colaboradores no mundo todo trabalhando, né? Nós, além do nosso negócio, nós também representamos também o lado social muito importante, que é gerar emprego, gerar inclusão produtiva, inclusão econômica, né, para as famílias, né? Então, existe a possibilidade de, depois de examinar os livros, vocês não gostarem do negócio e não tocar para adiante? Existe, porque uma auditoria é uma auditoria. Claro. Né? Natural que acredito, Paulo, que não vai ter nenhum problema. Acreditamos que não tem, até porque o negócio que o meu irmão me explicou e que estamos fazendo é um negócio bastante transparente. Bastante transparente. Vocês vão pagar quanto pela Delta? Paulo, é aquilo que disse. Depois da auditoria pronta, nós vamos, se não me engano, se não se salve engano, o que nós estamos combinando é que nós vamos pagar algo de porcentagem em relação à geração de caixa, a geração de EBITDA dela. Somente isso. Né? Ou seja, quando o negócio for tocado, uma porcentagem do que for gerado vai para o antigo dono, o Cavendish. Isso, pronto. Tá. Agora essa porcentagem ainda está se discutindo, você está falando. O que eu sei é basicamente isso. Eu queria deixar bastante claro que é extremamente um negócio. Nós vamos colocar profissionais, presidentes, profissionais, já pessoas, nomearam diretores. Um presidente? Sim. Nessa transição, né, já nomeamos, estamos fazendo. Que veio de uma empresa que trata desse tipo de trabalho, também, que é da mesma forma. Vamos pegar pessoas que conhecem o ramo, conhecem a atividade, né, com certeza. Se você, todos os negócios que nós estamos tocando hoje, em função de profissionais, em função da escolha das pessoas que vão tocar os negócios. Né? Na verdade, você não precisa entender de construção civil, mas você tem que entender de quem sabe fazer construção civil, né? Das pessoas que escolheram os melhores. Entender de ganhar dinheiro. Exatamente, entender do negócio. Né? Claro. Porque uma das coisas que nós sempre fomos bastante... a nossa expertise, na verdade, Paulo, foi escolher as pessoas que nos completam. Sei. Né? Nós somos negociador. Sei. E nós temos que escolher aquelas pessoas que nos completam, são os profissionais, os executivos, né? Pessoas que conhecem do ramo, conhecem do negócio. Como papel e celulose, por exemplo, nós estamos escolhendo as melhores pessoas, melhores executivos para tocar o negócio. Né? Agora, Júnior, eu estou vendo aí na lapela, você tem a bandeira do Brasil e tem o símbolo do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Isso. Você é candidato a governador de Goiás? Não, assim, eu filiei ao PSB, Paulo. É um partido que eu gosto muito da ideologia, sobretudo convidado pelo Eduardo Campos, que é o governador do Pernambuco, presidente nacional do PSB, no qual o Eduardo tem feito uma belíssima gestão lá no Pernambuco. E todos os governadores do PSB, né, no Ceará, o Renato Casagrande, no Espírito Santo, enfim, todos eles. E eu não era filiado a partido algum. Você nunca tinha feito política? Não, sempre militei na política, nos bastidores. Né? Sempre, a gente não vive sem política. Claro. Né? Política, a gente nasce fazendo política. Mas militante mesmo da política foi agora no PSB, quando eu, então, fui convidado para que eu viesse reestruturar o partido em Goiás. No qual nós pegamos com 34 municípios e hoje tem 215 municípios no estado de Goiás. Com diretórios do PSB. Isso. Então, Paulo, assim, eu quero colocar o meu nome, fiz um compromisso de colocar o meu nome
como nas chapas majoritárias para 2014, como um candidato ao governo do Estado, né, em 2014. Hoje, o que nós estamos fazendo? Hoje, o PSB está trabalhando, participando das eleições municipais, né, dos prefeitos e vereadores. E você está trabalhando nisso? Que é a base. Você acabou de chegar de uma viagem de 1h30, vindo do interior de Goiás. Exatamente. De onde você veio? Que eu estava lá em Urutaí, próximo a Pires do Rio e Pameri. Eu fui numa escola na IFG, no Instituto Federal Goiano, que é uma escola agrária, de tecnologia agrária. Tecnologia agrária, né? Que eu fui lá dar uma palestra para todos os alunos, né? Falando sobre o agronegócio, sobre empreendedorismo. Claro. Né? Foi muito bonito. Tá bom. E se puder ajudar uns candidatozinhos a vereador também, né? Lógico. Mas essa missão minha hoje foi mais em falar sobre o empreendedorismo para os alunos. Entendi. Né? Eu tenho feito isso, tenho feito palestras nas universidades, né, nos interior, visitado, na verdade, o Estado para conhecer um pouco melhor as dificuldades do Estado. Na verdade, o que eu sempre fiz gestão privada, hoje eu quero fazer gestão pública. Eu gosto, tem que estar no DNA da gente. Eu, por exemplo, eu tenho esse DNA também de gostar de mexer com pessoas, com gente, né, cuidar das pessoas. Eu gosto muito deste lado. Mas o que um empresário que ajudou a construir com a família uma empresa desse porte, o maior produtor de proteína do mundo, tem a oferecer ao eleitor de Goiás e dizer assim, olha, eu vou fazer isso? Sabe o que eu tenho? Eu quero mostrar e oferecer a minha experiência para que eu possa fazer do meu estado que eu nasci, que é meu estado natal, da minha terra, né? Que, primeiro, agradecer a oportunidade que Goiás nos deu, nascemos lá. E segundo, Paulo, dar uma contribuição para que a gente possa transformar Goiás num dos grandes estados da federação em qualidade de vida, infraestrutura e inclusão produtiva e econômica para o povo de Goiás. Eu acredito muito que a política, ela tem como você fazer uma política, na verdade, para o desenvolvimento real, né? Que é pessoas e infraestrutura. Essa política, acredito eu, que partidária, de brigas, ódios, vingança, mentiras, falsidades, né? Isso não leva a desenvolvimento nenhum. Né? Acredito que Goiás agora está precisando, na verdade, depois de tudo isso, depois de um vendaval. Depois de uma tempestade, né? Vem uma bonança, né? Tem que ter alguma coisa que possa destravar o Estado. Eu quero colocar meu nome, em função de que hoje eu me sinto também liberado da empresa, da missão cumprida dentro do meu lado familiar, né, dentro da empresa. E é um desejo meu, pessoal, de fazer uma doação. E os seus irmãos concordam que você faça a política partidária? Concorda. Eu não faria de forma alguma isso se não tivesse de acordo com a família. Né? De forma alguma, até porque eu acredito que um dos grandes sucessos nossos, Paulo, foi a união familiar. Né? Nós fizemos tudo de comum acordo, sempre fomos muito unidos, porque uma empresa constrói, uma família constrói e destrói uma empresa. Claro. Né? E eu acredito muito que a união nossa, somada ao trabalho, somado à credibilidade, à confiança que nós estabelecemos, a gratidão e, sobretudo, a oportunidade que nós demos às pessoas, né, formamos esse projeto vencedor. Né? Agora, Júnior, eu tenho uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, certamente. Vocês compraram a Delta. Vai ficar faltando obra para a Copa? Não, eu não sei te dizer essa resposta agora, até porque nós estamos olhando, pegando agora, né? Na verdade é isso. Mas se depender de vocês? Não, acredito que não. Acredito que nós vamos, a Delta, a empresa, ela vai cumprir todos os contratos. Nós vamos, assim que assumimos, né? Com certeza vamos fazer de tudo para que ela cumpra os contratos direitinho, do PAC, de todas as obras da Copa, até porque acredito que isso é de interesse nacional, né?
é de interesse nacional. Nós cumprimos os nossos compromissos, né? Uma das coisas importantes na vida das pessoas é cumprir compromisso, Paulo. Claro. O Brasil não pode deixar de cumprir compromisso. Se nós não, na verdade, se o negócio não fosse nós que pegássemos, e outro ia pegar. Outra empresa ia pegar. Eles nos ofereceram a empresa. Nós olhamos e entendemos que era viável. Vamos cumprir, concordo. Acredito que as obras estão aí, estão funcionando, né? Vamos terminar. Não houve interrupção? Não, acredito. Até agora não. Até agora acredito que está tudo em ordem. Tá. Agora, esse negócio porque a Delta está envolvida nesses assuntos aí, isso aí acredito que a justiça, vamos dizer assim, tem que investigar mesmo. E se tiver alguma coisa, que seja punida. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acredito que nós não estamos entrando em um negócio que estamos entrando por querer entrar. Estamos entrando porque está bem. Claro. A gente acredita que não tem nenhum problema. Claro. Né? Claro. Acredito isso que foi pontual em Goiás. Algo pontual de uma diretoria dela em Goiás. Sei. De uma pessoa somente. Entendi. Tá ótimo. Júnior, muito obrigado. Foi um grande prazer. Antes de chamar o intervalo, nós vamos conhecer uma outra história de sucesso no quadro Eu Cheguei Lá. Acompanhe. Hoje vamos conhecer a história da ex-secretária Kátia dos Santos Olsen. A Kátia chegou lá. Ela trabalhou anos e anos numa escola de inglês. Cresceu ali. Começou como secretária, chegou a ser gerente da escola. Em 1997, decidiu realizar o sonho de abrir o próprio negócio. Foi quando essa gaúcha largou tudo para abrir um salão de beleza. E assim nasceu o Espaço K. Não foi fácil, como provavelmente para a maioria das pessoas o início é complicado. A gente teve que buscar um empréstimo, na época com juros bem altos. Mas assim, em um ano a gente já conseguiu quitar todas as dívidas e aí a gente começou a fortalecer o negócio. O Espaço K cresceu. Hoje tem 6 lojas e mais de 70 colaboradores. No Espaço K, as clientes encontram todo tipo de serviço na área da beleza. Fazem as unhas, o cabelo, maquiagem, massagem relaxante e tratamentos estéticos. Tem até um atendimento VIP para noivas e debutantes. Chama-se Santo Dia. As mulheres da Zona Sul de Porto Alegre fazem a festa nos salões da Kátia. Para administrar esse sucesso todo, Kátia precisou profissionalizar a gestão do negócio. Foi quando ela procurou o Sebrae. O Sebrae veio, ele nos procurou, até porque nos conhecia aqui na cidade. A gente está praticamente no 4º mês de consultoria. As coisas realmente estão mudando. Hoje a gente criou uma central de compras, a gente tem um estoque onde abastece as outras lojas. É tudo com relatórios, é entregue o número X de produtos. Depois cada loja dá seu retorno e a gente consegue mensurar melhor os números também. No próximo bloco, eu converso com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Nós vamos falar da possível convocação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para depor na CPMI do Cachoeira. O Entrevista Record volta já já. O programa Entrevista Record Atualidade está de volta e eu converso agora em Brasília com o deputado Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo e membro da CPMI, que investiga as relações de Carlinhos Cachoeira com membros do Legislativo, do Executivo e talvez do Judiciário. Deputado Paulo Teixeira, minha primeira pergunta seria, o senhor considera que a CPMI deveria convocar e não convidar o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para depor? Paulo Henrique, no depoimento do delegado da Polícia Federal, ele disse que entregou esse inquérito para uma procuradora da República de nome Cláudia Sampaio.
e que depois de um mês ele foi saber das providências que ela teria tomado e ela, doutora Cláudia Sampaio, teria dito em nome do procurador-geral que ele não tinha visto indícios de prática criminosa e, portanto, ele não tinha providências a serem tomadas. Depois desse diálogo, o procurador-geral disse que ele não poderia ir à CPI, ele estaria impedido de ir à CPI porque ele está funcionando como acusador nesse inquérito. E agora, recentemente, essa mesma procuradora, Cláudia Sampaio, disse que ela agiu corretamente, que ela não viu indícios naquele momento e ela acusou o delegado da Polícia Federal de ter pedido a ela que ela sobrestasse o inquérito para maiores investigações, fato que o delegado da Polícia Federal nega. Então, na minha opinião, nesse contexto, nós deveríamos convocar a procuradora Cláudia Sampaio para ir à CPI e dizer das razões com que esse inquérito ficou paralisado durante um ano, impedindo assim, com maior celeridade, desarticular esta quadrilha que funcionava coordenada pelo senhor Carlos Cachoeira. E aí, se houver ainda dúvida da postura dela com a Polícia Federal, nós deveríamos chamar os dois para que assim nós pudéssemos esclarecer quem falhou, para que nós não falhemos mais na atividade institucional quando se trata de crimes dessa natureza. Se for necessário, inclusive, nós vamos ver se a legislação já é suficientemente clara para impedir esse tipo de falha ou se nós vamos ter que aperfeiçoar a legislação para que não hajam falhas dessa natureza. Quer dizer que, além da procuradora Cláudia Sampaio, o senhor admite que o próprio procurador Gurgel, o marido dela, possa depor, caso ela não esclareça o suficiente? Olha, eu creio que o procurador, por ele ter já assumido essa postura, dizendo da sua impossibilidade de ir, se escudado nessa posição para não ir à CPI, acabou, digamos assim, fazendo com que essa procuradora Cláudia Sampaio, e nos seus pronunciamentos mais recentes, ela tivesse assumido toda a responsabilidade pelo feito. Então, eu creio que a ida dela possa resolver e esclarecer esse assunto. Tanto ela, Cláudia Sampaio, quanto ele, Roberto Gurgel, disseram que aqueles que querem que os dois deponham na CPI são movidos por um sentimento de preocupação por causa de um eventual próximo julgamento do chamado mensalão. O senhor acredita que exista uma relação entre uma coisa e outra, ou seja, a necessidade de ouvi-los e o julgamento próximo do mensalão? Eu creio que o procurador-geral jogou fumaça diante de uma resposta que ele tinha que dar à sociedade. A pergunta que a CPI fez ao procurador-geral é a seguinte pergunta: por que esse inquérito ficou paralisado um ano, já que nós poderíamos ter desarticulado esta quadrilha um ano antes? E aí ele, ao invés de responder das razões da paralisação, ele desviou o assunto para um outro procedimento que eu espero que ele haja com profissionalismo. Portanto, na minha opinião, ele tentou desviar o assunto, mas não respondeu e a sociedade ainda quer a sua resposta. Por que o processo ficou paralisado durante um ano? Porque se houve falhas, nós temos que responsabilizar aqueles que falharam. E se há brechas legais para existirem falhas como essas, nós temos que legislar para impedir que hajam brechas legais que possibilitem, por exemplo, que uma pessoa como Demóstenes Torres, que em 2009 já sabidamente tinha envolvimento com esse grupo criminoso, se a população de Goiás soubesse em 2009 da existência desse envolvimento, será que a população de Goiás teria votado em Demóstenes Torres? Uma outra questão que apareceu recentemente, que talvez volte a ser discutida na CPMI, é a questão da revista Veja.
Aqui na Record, o programa Domingo Espetacular fez uma reportagem que mostra as ligações íntimas, digamos, genéticas, entre a revista Veja e todo o processo que envolveu o Carlinhos Cachoeira. Eu pergunto, o senhor concorda com aqueles que dizem que, por exemplo, convocar o dono da revista Veja, o empresário Roberto Tivita, ou Robert Tivita, conforme a roda em que ele esteja, e o jornalista, repórter, o assim chamado repórter Policarpo Júnior, para depor, seria uma agressão à liberdade de imprensa? Eu sempre defendi a liberdade de imprensa e nós temos que defendê-la porque um sistema democrático é aquele sistema que funciona com a máxima liberdade de imprensa. Agora, como em toda atividade, na atividade empresarial, na atividade política, na atividade da imprensa não pode haver qualquer conluio com atividades criminosas. E, nesse caso, a CPI vai investigar profundamente se houve conluio do jornalista Policarpo Júnior com a quadrilha do Carlinhos Cachoeira. Me parece que era uma relação de 10 anos. O senhor Policarpo Júnior se relacionou com a quadrilha do Cachoeira por 10 anos. E tanto a quadrilha do Cachoeira conseguiu uma série de matérias que lhe interessava, que interessava aos interesses do grupo, como também a Veja conseguiu matérias que não conseguiria num sistema democrático de direito. Por exemplo, na medida em que interceptava gravações, interceptava imagens de maneira ilegal. Então, um se utilizou do outro. Isso já não é mais uma relação de jornalista e fonte. É uma relação de cumplicidade. É uma relação, digamos assim, em que já não se tinha mais o interesse público dominando a cena política. Nesses termos, na minha opinião, essa investigação agora deve se aprofundar e eu creio que esse jornalista Policarpo Júnior será convocado para falar da sua relação com este quadrilheiro chamado Carlinhos Cachoeira e explicar para a sociedade brasileira que relação que teve e como que ele pôde desenvolver uma relação de 10 anos com alguém sabidamente criminoso, que ele já sabia criminoso também, e como a revista, sabendo que o Carlinhos Cachoeira era uma pessoa que vivia de atividades criminosas, ela sabia da relação do Carlinhos Cachoeira com o senador Demóstenes Torres. E como é que essa revista desenhou a personalidade desse senador como um mosqueteiro, um defensor da moralidade, um vestal que estava de dedo em riste contra tudo e contra todos. Como é que nesses anos, sabendo de uma relação tão promíscua, ela pôde desenhar e vender aos seus leitores um perfil de alguém honesto? A Veja recentemente disse que todos foram enganados. Eu não creio que todos fomos enganados. Talvez quem tenha sido enganado foi o leitor dessa revista. Deputado, uma outra questão que nós levantamos aqui na Record, ainda no programa Domingo Espetacular, onde modestamente trabalho, foi uma entrevista com o ex-prefeito de Anápolis, o senhor Hernani de Paula, que teria sido deposto do cargo de prefeito de Anápolis por causa dos mesmos métodos e os mesmos sistemas que o Carlinhos Cachoeira teria usado em outras circunstâncias. E esse ex-prefeito de Anápolis, Hernani de Paula, viu Policarpo Júnior no gabinete de Carlinhos Cachoeira, numa de suas empresas, uma empresa de genéricos em Anápolis. Esse Hernani de Paula diz que, sem que tenha sido desmentido, que Carlinhos Cachoeira lhe disse a ele, Hernani de Paula, que foi ele, Carlinhos Cachoeira, que montou aquele célebre vídeo de corrupção nos Correios e que deu origem ao assim chamado mensalão. Que essa montagem teria sido feita com o objetivo de hostilizar o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, que teria impedido
Demóstenes Torres de assumir um cargo no governo federal e que ele, Demóstenes Torres, muito queria. Ou seja, Carlinhos Cachoeira está na origem da denúncia do Mensalão. Eu pergunto, o senhor pretende perguntar isso ao senhor Hernani de Paula? Pretende convocá-lo? Pretende perguntar isso ao senhor Carlinhos Cachoeira sobre a gênese do Mensalão? Olha, Paulo Henrique, parece que o Carlinhos Cachoeira, ele foi fonte de muitas matérias da Veja. Ele foi fonte desta matéria da corrupção nos Correios, ele foi fonte também daquela matéria do Hotel Naum, envolvendo o ex-deputado José Disseu. Ele foi também fonte de matérias sobre dólares que vinham no avião de Cuba. Ele foi fonte de várias matérias produzidas pela revista Veja. Nós vamos perguntar a ele de todas essas matérias, se ele foi fonte, em que condições que ele foi fonte, em que condições ele passou para o jornalista Policarpo Júnior. Me parece que o jornalista Policarpo Júnior terá dificuldade em dizer se ele sabia das atividades do senhor Carlinhos Cachoeira e dos métodos que ele se utilizava, né? Por exemplo, esse método dos Correios, digamos assim, ele foi cúmplice de uma produção de uma prova de corrupção, em que ele estava junto com o corruptor. Ele também o senhor Policarpo Júnior esteve junto com o senhor Carlinhos Cachoeira, depondo a favor do Carlinhos Cachoeira numa CPMI relacionada a um deputado do Rio de Janeiro que foi acusado pelo Carlinhos Cachoeira de ter tentado extorquí-lo. Certo. Então, essa relação é uma relação que extrapola essa relação de fonte e parece ter sido uma relação permanente de conluio entre os dois. Uma última pergunta, deputado, nosso tempo lamentavelmente se esgota. Então, com relação ao senhor Robert Tivita, a chance dele ser convocado é 0? Olha, eu digo a você que nós vamos começar do início. Né? Qual é o início? Primeiro, a CPI ainda não tem acesso aos áudios dos diálogos entre o Carlinhos Cachoeira, o seu grupo e o senhor Policarpo Júnior. E a partir desta investigação, do acesso ao áudio, de uma investigação profunda, nós vamos inicialmente chamar o senhor Policarpo Júnior. Se nós percebermos que as responsabilidades são dele, Policarpo Júnior, evidentemente, nós vamos responsabilizá-lo. E se nós percebermos que essas responsabilidades extrapolam a pessoa dele, aí sim nós iremos aos seus superiores. Deputado Paulo Teixeira, foi um grande prazer, muito obrigado. O Entrevista Record fica por aqui, você pode rever esse programa, essas entrevistas no site da Record News, no portal R7. Boa sorte, Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.